Olá, Olá, tudo bem com você? nós esperamos que você esteja bem nesse dia. Muito bom poder estar aqui novamente. Você está bem, Mi? Eu estou bem, e você tá bem? Eu estou melhor agora que nós estamos à mesa com pessoas queridas. Os nossos convidados de hoje são muito especiais. Mi, tu quer apresentar eles para nós? Eu quero, mas antes nós vamos falar dos nossos semeadores. Que o SemearCast aconteça, tem pessoas que acreditam em nós, que estão semeando nessa terra e nós queremos honrá-los aqui. Então nós queremos primeiramente apresentar para vocês a substância certa, farmácia de manipulação, que fica aqui em Sapiranga. Nosso amigo Dagoberto tem acreditado nisso, acredita na importância do conhecimento, está semeando aqui, né? E nós queremos convidar você para visitar a loja do Dagoberto. Queremos também honrar aqui os nossos amigos Clóvis e Marina, o Lugar de Propósito, tem feito parte desde o princípio aqui do SemearCast, então nosso agradecimento, nosso convite para que você os acompanhe nas redes sociais, busque entender aquilo que eles têm para te ensinar, e essas pessoas merecem as nossas palmas porque eles realmente acreditaram e estão semeando uma terra muito boa. Nosso querido Clóvis, Marina, Dagoberto, salva de palmas para vocês. Obrigado. É importante também ressaltar que a gente vai deixar aqui o linkzinho que eles já fizeram parte de 2 episódios do SemearCast. Então, cliquem no link aqui e assistam, vale a pena, tem muita chave liberada ali pra gente, tá bom? Bora pro nosso episódio de hoje? Seguindo o nosso podcast, nosso SemearCast de hoje, a Mi vai apresentar para nós os nossos queridos convidados. Nós temos um tema para essa conversa aqui, que é empreendendo em família. E vai ser um tempo precioso. É uma honra hoje estar dividindo a mesa com esse casal que é referência na nossa cidade, né? Então nós queremos chamar com muita alegria o José e a Tatiane. Aê! Sejam muito bem-vindos. Bom dia. Bom dia, obrigada. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo certo. Tudo bem, graças a Deus. Coisa boa. Felizes por estar aqui com vocês. Que coisa bom. boa. A gente sabe que o tempo é corrido, né? Mas a gente poder tirar esse tempo de mesa aqui certamente vai ser produtivo, proveitoso para nós e para quem nos ouve. Com certeza. Vocês gostariam de se apresentar, então? Quem é o José? Quem é a Tati? O que é empreender? O que é que vocês estão empreendendo? O que vocês fazem? Se apresentem aí, gente. Sou José Moretti, proprietário da Floricultura Espaço das Flores. Eu sou a Tatiane Pietrobelli. Hoje sou empreendedora contábil aqui em Nova Hartz. Sou professora universitária também. Estamos aí, empreendendo, né? Convivendo aí na comunidade já há muitos anos. Que coisa legal. boa. Muito bem-vindo, gente. Há quanto tempo faz vocês já estão empreendendo aí? Como é que foi que começou o escritório, floricultura? Como é que foi isso? Então, como são empreendimentos diferentes, Sim. o escritório, minha irmã é sócia, né? Somos sócios, vai fazer 10 anos já. Nossa. Então, a gente já está empreendendo no ramo contábil há quase 10 anos. E na minha profissão de professora, eu já estou aí há mais de 20 anos, quase Nossa. 20 anos já, né? Não façam cálculos, né? Mas quase 20 anos. Então, hoje o José já está um pouco menos tempo, né, Zé? A floricultura vai para 5 anos agora. 5 anos. Temos 5 anos expandindo, né? 5 anos e para frente. E estendendo as tendas, né? Mas legal. daí a pergunta que a gente queria fazer para começar assim essa nossa conversa é de onde é que surgiu então essa ideia assim de trabalhar com flores? Porque a contabilidade, como você já era prof, a gente imagina que, né, é mais natural assim. Sim. Mas e flores assim? Como é que surgiu isso? Eu sempre digo que para a profissão dela, ela se preparou, né? Sim. Ela foi escalando até chegou o momento que ela se viu preparada para iniciar. Uhum. E a minha foi de oportunidade, então não foi nada pensado, caiu, né? Uhum. Eu acho que a partir do momento, né, que tu saiu do teu emprego fixo, né, a gente começou a surgir Sim, essa vontade nele de empreender também, Sim. né? Mas não tinha, Mas não nunca tinha- ocorrido flores, né? Não A tinha gente nunca entendido ainda tinha- qual era a A área. ideia era empreender. Era Exatamente, empreender, queria- mas
não tinha, e flores não tinha Não tava nos planos. nos planos, não estava mesmo. Foi um Surgiu susto. assim, né, essa oportunidade, a gente conversou e analisou, enfim, Uhum. E e foi. aí foi. Que coisa E daí, boa. como é que foi pra te mudar, assim, tu trabalhava, né, com outra área e foi trabalhar com flores? Gostava já? É fácil de gostar porque é um ambiente gostoso de Sei. se É estar, bom, né? né? Mas no começo assusta um pouco, né? Sim. É o novo, É né, um Zé? novo, quando tu chegar, bom, agora estou à frente desse negócio, o que Sim. fazer, né? É Então isso aí aí. no começo foi meio que assustador só, Sim. mas depois Eu acho que principalmente assim, né? Porque quando o José assumiu, então o negócio já estava andando, né? Já estava Sim. acontecendo, né? A maioria dos empreendedores geralmente começam um negócio, começa do zero, começa Sim. pequenininhos, geralmente só empresário, Uhum. sem funcionários, muitos começam assim, Sim. né? E quando a gente assumiu, a gente já tinha, né? A Flores já estava Já. funcionando, já tinha funcionários, na época eram 3, Nossa, né? Assumiu 3 funcionários. Ah, Então, assim, foi para ele, eu sei que uma foi mudança forte, né? então, bem, foi E eu acho bem interessante, desafiador, assim, Sim. sim, né? imagino. Eu acho interessante porque tu falar assim, eu vou iniciar. É legal trabalhar com flores, é um ambiente agradável. Só que quando se trata de um negócio, de empreender, tem uma finalidade, que é resultado. Tem que ter lucro, tem que pagar as contas, Com né? certeza. Então, não é tão gostoso assim, né? Mas é tem, uma. é um negócio, né? Não é Sim. só mulher florzinha, né? Que a gente fala, né? Tem que organizar, Sim. é um processo, né? E Como vocês, bacana. todos os outros. vocês, assim, em família, que vocês conseguiram juntos organizar? Como é que foi essa organização dos negócios, assim? Né? Tati tem uma experiência em contabilidade, em números, Eu acho né? que isso foi. O José já na época estudava gestão financeira, Uhum, então, assim, ele já estava também aprendendo a base de como organizar uma empresa, como fazer um plano de negócios. Então, tudo isso também ajudou ele. E eu, como já tinha experiência né, nessa área também de sim. empreender, eu acho que a gente se complementou. Eu fui auxiliando, fui ajudando na parte de gestão, mas eu acho que eu deixei ele muito livre no sentido de ele fazer a gestão dele, eu não também querer me meter tanto, Sim, né? Ele, né, fazer do jeito dele, porque eu sim. tenho meu jeito como gestora e a minha atividade é uma atividade bem diferente, né? Sim, Então, um sim. ramo bem diferente. E eu acho que assim, né, tirando todas as que a gente, né, ele foi se adaptando, mas eu acho que ele conseguiu assim se dar muito bem, ser um gestor bem, né, que os colaboradores dele conseguissem confiar nele, né? Sim, Temos um colaborador que está desde o início com que ele. legal. Então, assim, acho que foi uma troca nossa, Que né? bacana. É a cumplicidade, né? Que a gente tem é a cumplicidade. Nas tomadas de decisão, por mais que a Sempre. floricultura seja minha, mas sempre tem Uhum. Vocês É um conversam, acordo. né? o Eu escritório. pensei sobre isso também. O escritório é dela e da irmã dela, mas a gente sempre, Uhum. quando tem Conversa. alguma mudança de plano, de alguma coisa, a gente Sim, sempre se conversa. alinha Com antes para ver certeza. que Nossa, isso é muito legal. Isso aqui, Essa é uma é, chave a bem gente, poderosa, foi né? marcar Com aqui, né, a certeza. questão de aquilo que a gente extrai, né, dos nossos convidados, a gente vai chamando de chaves, né? Então são algumas chaves que, né, de alguma forma funcionam para vocês e funcionam na prática para muita gente, que às vezes a gente não percebe, né? Então quando você fala que é a cumplicidade, a gente conseguir conversar sobre isso juntos, né? E tu entender que o negócio dele, ele é o responsável, tu tem o teu, Sim. assim, isso é muito legal. Cumplicidade, vocês que estão nos ouvindo, cumplicidade. Quer empreender em família, cumplicidade. Acordo também. Né? E Combinarem, eu acho que concordarem. é o respeitar, né? Eu acho que para mim muitas coisas foi difícil no começo enxergar às vezes o José fazendo e coisa eu já queria fazer do meu jeito, eu já Uhum, queria mudar, eu falei, não, ele tem que também, é um processo para ele uhum. também entender tudo e vai ser do jeito dele, não adianta eu querer todo o tempo muita coisa, ele sabe o jeito que eu sou, né, assim, de querer fazer do meu jeito. E muita coisa, eu falei, não, eu tenho que deixar ele fazendo do jeito. Claro, sempre dando, né, Umas dicas, ajudinhas, né? umas dicas, a gente sempre Sim. juntos, assim, tudo, mas deixei um pouco ele também se É muito importante dar esse fluir aí espaço, no. né, Sim, Tati? Para que outra pessoa possa amadurecer com né, certeza. na caminhada.
E o importante também é tu ter um olhar por trás que te acompanha, né? É Sim. é uma base, é um, um porto seguro, né? Exato. Aham. É, Sim. se ele Então, apertar, ele se vinha. e da E mesma agora, o que que tu acha? e Agora, da vamos mesma ver. forma ela, né? No Sim. negócio dela, que não é minha Sim. área, que Sim. também pô, recorre, né? Sim, e eu acho interessante isso, né? Porque tem coisas que, às vezes, quem tá dentro do negócio não tá Não Não vê. conseguindo tá ver Sim, conseguindo ver. de fora, né? Sim, Então, às vezes, essa troca aí é muito é bacana. muito importante. Cumplicidade, respeitar o espaço do outro, muito bom. E agora vocês, né, por último, vocês mudaram também para a área dos cursos, né? sim. Como é que foi essa... Na verdade, o José foi um dos também responsáveis por a gente mudar no início do ano, porque a gente já estava, eu e a minha irmã, nos organizando para fazer toda uma reestruturação, né, do escritório, enfim, todo esse processo que a gente tinha que assumir uma outra também responsabilidade, Sim. né, enfim. E aí o José disse, não, você está na hora de vocês fazerem isso, né, vamos lá. Desde Eu sou mais, assim, segura, eu sempre fui uma pessoa um pouco mais, assim, sempre muito pé no chão, muito Sim. segura, mas, Uhum. opa, será que é o momento? E eu, não, acho que tu vai esperar o que mais tu tá esperando? Muitas vezes ele falava, tipo, não, eu acho que eu ainda não tô preparada, daqui a pouco eu tenho, ele tá, mas o que tu vai fazer mais? O que tu vai estudar mais, né? Já tem formação para isso, Já já. tem muito que transbordar, né? Já tem até... e a mudança do espaço também, né? Do Sim, endereço ali foi. Ela queria fazer, mas estava resistente com Sim. medo de fazer, né? Até foi engraçado que a sala ali, o rapaz conversou comigo, daí ele disse, eu preciso alugar lá. Eu disse, eu acho que eu tenho quem eu acho. pode, Eu não quem digo, ele pode foi o alugar. responsável, ó. Que bacana. Daí disse, eu vou falar e te não. Daí eu comentei com elas, daí a princípio, medo, né? Já disse, Sim. cortou. Já disse, Não, acho não que dá, não, ali ele é tá sonhando demais, ele é o mais sonhador, eu sou o pé no chão, assim. Ele é o que dá o impulso mas pra gente. não é nem som, É é tu ousado. Ele é mais ousado. acho que É é isso aí. enxergar a oportunidade, porque ela queria se mudar para um lugar Sim. melhor. Apareceu um lugar melhor, só Uhum. que não era quando ela estava programando É isso fazer, eu né? tava programando um pouquinho Mais mais pra adiante, frente. assim, Eu- né? Aí ela disse, não tem como, pode dizer que não. Aí no outro dia o rapaz, e aí, como é que tá lá? Falou? Falei, vai dar? Vai dar, tá? Só pode, Vai Não, na não, fé, vai na legal. fé. Ele tem Pode. fé, viu? Viu? vai dar certo, cara. Eles já tinham me dito certo que não, né? Eu disse, não, vai dar certo. Pode ficar tranquilo Que que... bacana. Ele disse, não, me ajuda que eu te ajudo. Ele ainda falou assim, não, pode deixar pra mim. Sim, olha só, e tá? E aí, depois que chegou lá, E ele e a Débora são mais, assim, ousados nesse sentido, né? É que como a minha base é finanças, né? O primeiro ponto que eu, né, pensei foi nesse também, né? Sim. Poxa, será que é o momento, né? Vamos ver, eu não sabia nem valores, enfim. Mas aí depois, então, eu pensei, bom, vamos ver o projeto, né? Vamos ver como é que vai. E aí conversei com ele lá, com o dono da sala, enfim, aí fomos pensando, né? Começando a pensar, opa, é possível, né? É possível Vai. agora. E como a gente estava naquele outro processo, né, familiar, também era muita coisa Muita coisa ao junto. mesmo tempo, sim. E aí tudo aconteceu bem Foi junto ali. mas Foi é- essa decisão de fazer toda essa reestruturação do escritório aconteceu ao mesmo tempo da outra reestruturação familiar. sim, Então, a assim, gente vai falar, foi a gente vai falar logo mais. foi muita coisa junto. Eu disse pra ele, será que é o momento agora? Porque, né? Então, mas aí conversei, a gente decidiu fazer, então, Enfim. todo um Mas projeto. é necessário ter esse equilíbrio, né? É necessário ter o que é mais o Sim. mais impulsionador e o que é, peraí, não, vamos dar Sim. uma, como diz o nosso pastor, vamos dar uma debreadinha aí, peraí. É isso aí. E eu acredito que é muito importante a gente entender também que nesse processo de vocês, assim, tudo teve um colocar o pé, né? Por quê? Porque às vezes a gente tem que dar um passo e eu não vejo o chão. Com E certeza. eu Isso, acho que essa é a parte mais dificultosa para o empreendedor. Né? O que é o que eu consegui largar algo que seguro. É um né? caminho desconhecido, Isso. né? Sim. Nós falamos um pouco, né? Nós temos uma base muito relacionada ao que a Bíblia nos ensina, Sim. assim, né? Sim. Então a gente diz assim, tu pegar algo largar algo lá
do diabão para pegar algo de Deus é fácil. Largar algo que não presta, pegar algo bom, eu sei. Agora, largar algo que é bom para pegar algo ainda melhor, Sim. né? Então, isso é o mais Que difícil. a gente fica O naquela... desconhecido é muito assustador, né? É isso. Mas é para melhor, né? Então, é um processo. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês agora, assim, para a gente entender essa relação de vocês, de cumplicidade, entendendo que empreender em família envolve o lugar, o trabalho em si, mas envolve também a casa. Como é que vocês trabalham isso? Vocês conversam sobre os empreendimentos, conversam sobre negócio em casa, né? Como é que é para vocês isso aí? Conversa bastante. É, Sim. Tá É sempre. os nossos assuntos. Sempre tá, não é uma coisa maçante, né? Mas sempre tá. sim. Se tem alguma ideia, ou se tem algum. Tá sempre explanando, né? Acho que nesse ponto, assim, como eu sempre fui da área, né, de negócios, enfim, para mim, depois que ele começou também a empreender, foi melhor ainda, porque daí a gente em casa sempre troca, né, conversa, fala Sim. sobre assuntos, né, Tem dores de- parecidas, tem. Isso, A gente não leva problema para casa e Uhum. nem É. trabalho para casa. Sim. Mas alguma conversa para Uhum. melhoria, o que que tu acha, como é que vamos fazer, isso a Muito gente importante isso. É que é diferente porque são áreas diferentes, né? E diferentes. vocês trabalham em espaços diferentes. Diferente como se, por exemplo, se a gente trabalhasse no mesmo lugar com fazendo, certeza, né, a mesma com coisa. certeza. Sim, é diferente. É A necessário gente ter essas mais conversas. contribui, assim, né, um com o outro, as ideias, as coisas, Otário, o que que tu acha? Eu preciso fazer isso, vamos... A gente conversa mais nesse sentido, Sim. né? E às Se vezes há ajuda. silêncio também. Sim. Há silêncio, daí Tem. tu já sabe que Não é o momento. estamos organizando alguma coisa internamente, vamos esperar Que bacana uma isso. outra oportunidade para. É importante ter esse entendimento também, né? Porque às Isso vezes é a gente muito compartilha importante. muita coisa, só que também tem aquele momento que a gente precisa organizar tudo dentro da gente para depois expor, né? Com certeza. Eu acho que a gente sempre se acertou muito nesse ponto, assim. Eu acho que é por isso que eu acho que a base, assim, é o respeito, sabe? José sempre me respeita, porque eu sou uma pessoa, sempre uma pessoa um pouco mais ansiosa para resolver as coisas. E aí, às vezes, ele me fala alguma coisa e eu não tô de acordo. E aí ele já me conhece, assim, eu digo, não. E ele já, eu digo, nem vamos discutir, assim, eu fico em Sim. silêncio, porque sabe que aquilo, né, não vamos discutir agora, que não é o momento, Não né? tocar no Então, assunto do aí momento. outro dia a gente volta. Então, eu Sim. acho que é isso, sabe? bacana. Respeitar cada espaço, né? A gente é junto, mas é livre. Sim. Cada um toma as decisões que se tu achou, vai, E tá tudo bem. vai estudar. Eu vou fazer, eu já estou com 300 coisas e vou fazer. Ótimo, porque ela é uma pessoa assim. Ela Sim. não, Ele já me não conhece, tem né? como ficar parada. Não vai ficar parada. Não adianta eu dizer para ela, tu vai Ele tenta, ficar ruim com mais uma coisa, mas Uhum. esse é o espírito dela. Pô, Então, Isso é muito legal, muito interessante. A gente fala um pouco sobre isso quando nós pensamos sobre a vocação, né? Tem pessoas que têm a sua natureza de sim, ser tem que estar mais cheio, mais ocupado, cheio. e é o natural, e tá tudo bem, né? Então, o meu modo é diferente do modo da Sim. Michelle, a gente conseguir entender isso para quem nos ouve, né? Entender isso, que eu preciso sim ter esse diálogo, né? Eu preciso sim ter essa troca, mas nunca sendo maçante e respeitando. Acho que isso é muito, muito legal. Como nós falamos aqui sobre ser saudável, vocês podem dizer assim, é possível empreender em família de forma saudável? Total. Né? Com certeza. Não, Eu acho que quando a gente tem essa base, assim, de saber que a gente precisa respeitar, né, o espaço de cada um, né, como o José disse, muitas vezes eu chego e ele, vou fazer tal coisa, e ele até tenta, às vezes, dizer, Tati, tu já não tá com muita coisa, né, não é melhor, mas eu quero, então, tu vai, né? Amém, né? Vai, Tá abençoada, porque vai. ele sempre foi, acho que dessa forma, né? eu Que sei bacana. que ela vai estar cansada, que o corpo vai estar cansada, mas a cabeça vai estar sossegada. Então, Não foram poucas vezes que eu cheguei em casa tarde, assim, já meia-noite, cansada, mas ele sabe que eu tô feliz, né? Fiz o realizar. que eu queria fazer, então Isso é muito eu acho legal. que ele
Muito entendeu legal. que, né, tanto um quanto o outro entendeu. Muitas vezes eu tentei fazer ele ser parecido Eu ia dizer, comigo. o contrário é tão difícil quanto, né? Sim. Querer que o outro corra no mesmo ritmo, né? Mas acho que agora, assim, a gente já, né, não, cada um tem seu ritmo, não adianta, né? Que bom, porque eu acho que se nós dois fôssemos nesse mesmo ritmo, a gente não... Talvez a gente não ia se entender, né? Porque É. daí tu não tem tempo para entender, daí tu Nossa, queria tudo, muito bom isso. mas é Muito legal isso. E sim, se você fosse me dar assim, uma dica aí para quem pensa em empreender em família, tem aí a resposta de milhões, assim. É isso, que tá. cada cabeça é uma sentença, mas é possível desde que se haja respeito e compreensão, né? Sim. Tanto empreender no mesmo negócio como negócios separados, né? Tem que se respeitar, definir o que qual que é a parte de cada um, escutar quando tem que escutar, então funciona. Só É, eu que acho que desde a base até agora eu vou puxar um pouco para o lado, né? Desde a base financeira, eu acho que separar muito bem empresas, né? Empresa e a vida familiar e a família outra, Sim. né? Porque eu vejo que muitos, né? Olhando já para o meu pro lado profissional, eu vejo que muitas famílias que empreendem, o casal, ou mesmo, né? A família empreendendo, às vezes Sim. misturam muito a empresa com a vida pessoal, até financeiramente, e assim, trazem coisas de casa para dentro da empresa, né? Levam da empresa para dentro de casa. Então, acho que isso é o. fica estressante, né? Fica muito estressante, fica muito pesado, E eu e ao mesmo tempo não vai te trazer bons resultados, Sim. nem psicologicamente, nem financeiramente, Sim. nem emocionalmente. Então, É acho que o verdade. grande Essa ponto parte. seria isso. e ser um livro aberto, né? É. Não posso fazer uma coisa que a minha esposa não saiba, ou não posso comprar uma coisa que o meu marido não saiba. Esse é o começo da Começo do fim, discórdia, né? começo O do começo fim. do fim, né? Eu acho que isso, José, foi uma coisa que para nós sempre foi muito claro, assim, ó, como é que financeiramente, como é que tá hoje o teu negócio, a gente tem muito claro isso, né? Sim. Ele não faz não adquire não faz nenhuma dívida, não faz nada sem que eu saiba, sem eu também estar por dentro do que está Sem a gente acontecendo. ter conversado e tá alinhado, né? Alinhado, saber, tá, isso está acontecendo, a mesma coisa conosco, ele sabe Sim. também como, né, tá acontecendo tudo. Eu acho que essa transparência, assim, um respeita, claro, e a gente busca se ajudar, mas ter essa transparência, né, para que não surjam depois nenhuma questão Surpresa desagradável, né? exatamente, que a gente sabe que é bem possível, né, Sim. acontecer, e às vezes a esposa, ou mesmo o marido, não quer preocupar o outro, Sim. né? Não vou preocupar, tava enfrentando o problema na empresa e guarda aquilo sozinho, né? Não, o homem tem muito disso, de ser o Sim. gestor, né? Provedor, né? Isso. Da família. Não, vai elevando até que às vezes chega um ponto que não dá. não dá mais, né? É. E aí se E aí, torna... como é em família, Vai vai afetar com afetar a certeza. casa, né? Sempre, Vai né? afetar a relação, vai afetar os filhos, então Sim. Nossa, é complicado. muito né? importante isso para você que está nos ouvindo aí, que pensa em empreender em família, né? Saber separar finanças e principalmente ter transparência, né? Conseguir conversar, conseguir respeitar o outro também, né? Muito, muito importante isso aqui, cara. Mas deixa eu perguntar para vocês agora, né? Entendendo esse crescimento que vocês entenderam, esse processo de crescer, de aumentar, como é que foi surgindo assim essa decisão ou entenderam que a família também precisava crescer? Então, Isso é um processo. processo longo, né? Esse é o Sim. processo que começou bem antes do processo. Né? Muitos anos, né? Deixa eu só fazer um adendo aqui para quem não estava aqui antes da gente começar a gravar. Eles falaram que fizeram 20 anos de casados. Eu perguntei, tá, mas vocês casaram com 10 anos? Porque... Isso que a gente nem contou, que São foi mais jovens. 3,5 de namoro, né? Eita, Que nem tem um amigo meu disse, tu vai morrer bem antes do que parece, né? Muito bom. Então é mais ou menos por aí.
Eu acho que a maturidade também, assim, foi, né? A gente foi se preparando, A né? gente foi literalmente se preparando, porque esse desejo a gente carrega desde que a gente teve a infeliz notícia que seria complicado a gente ter filhos nossos, né? Então, e daí dali começou um processo de primeiro, que no meu, assim, foi um pouco de revolta com como é que eu vou usar? Tristeza, Tipo, Eu acho que ficou frustração, né? É isso aí. frustração. Nossa. um sonho interrompido, mais ou Uma menos coisa que assim. frustrou. Então deu um choque, aí aquilo silenciou e passou um tempo silenciado, Ficou guardado lá lá. guardado. Depois começamos a discutir a possibilidade, e daí foi em momentos diferentes, né? A gente Uhum. discutiu em vários desses 20 anos aí, Uhum. em várias... Nos últimos 13 13 anos, anos foi, na que verdade, né? depois que a gente teve Daí a gente, em vários pontos, a gente começou, a mas repensar e e pensar de aí novo. quando um puxava e o outro calava, daí tu entendia que não era No aquele, momento não ainda. estava ainda, Nossa. né? Eu acho que a gente, né, para entender, a gente teve uma perda, né? A gente perdeu uma filha há 13 anos atrás. Então foi uma gravidez de risco que eu tive, né? E, enfim, para o José, eu acho que foi muito mais difícil porque ele sofreu, sim, no sentido de que ele quase me perdeu também. Tá? Passei muito mal, eu fiquei na UTI alguns dias, foi por muito pouco que eu, né, não fui. Então, acho que para ele foi muito mais difícil depois também da gente pensar em ter filho. Mas para mim, e ele sabe disso, para mim sempre foi muito claro, assim, o que estava, o que era para mim, sabe? Mesmo quando a gente decidiu de engravidar, enfim, eu tinha 25 anos na época. Então, foi assim, eu descobri que estava grávida no dia da minha formatura, da minha primeira formação, que é matemática. Então, naquele dia eu descobri que estava grávida. Foi, né, muito bom, porque eu já estava me formando, enfim, era o que a gente já mais ou menos tinha programado. Só que aí eu tive a neném antes do tempo e aí foi muito, assim, complicada a minha gravidez. E a partir daí, então, a gente soube que ia ser mais difícil. E a partir daquele momento ali, eu já tinha entendido que era para ser realmente diferente. Que eu já tinha imaginado ser uma mãe, né, de coração. Então, para mim, foi acho que um pouco mais fácil entender isso. Eu acho que para ele foi um pouco mais difícil, porque ele passou por esse processo, né, de quase ter me perdido. Enfim, foi bem mais complicado. Isso gera uma Assim. revolta dentro, né? Não é uma revolta fora, é uma revolta dentro, né? Sim. E eu acho que é o mais difícil. E a gente tinha se organizado, se programado, ia dar tudo, né? Tudo certinho, eu acho, né? Eu estava me formando, a gente estava fazendo a nossa casa, estava tudo assim programado, né? E aí foi assim um sonho que foi cortado. Então, acho que foi mais difícil nesse sentido, A assim, gente para sempre faz um ele. planejamento, né? Sim. O planejamento Plano, tava... tudo, faz casa, ter filhos, é o normal. E eu acho, e assim, se vocês me permitem, né? A gente acredita que é tão importante falar disso porque a gente vê cada dia mais as pessoas retardando esse processo. Sim. Porque eu tenho que estar preparado. Então eu vou empurrando e vou levando, e assim, cada vez mais a gente vai vendo isso se tornar uma realidade. Sim. Porque eu tenho tanta coisa para fazer e a família fica para depois. E chega uma hora que bate essa necessidade. Então, como é importante entender como foi para vocês e como certamente é para muitas pessoas entender esse processo de passar daqui para cá e como adaptar isso na realidade. E a gente falou antes também, né? Quanto mais a gente vai tendo idade, assim, mais a gente vai ficando pesado, difícil de, né, se adaptar. Então, isso é muito relevante para esse tempo, né? A gente demorou depois um tempo, assim, até, né, daí ela se ocupou estudando, né? Aí eu já tinha terminado uma graduação, né? Comecei outra. Eu via que era uma coisa tentando suprir a outra, né? Daí
Tipo, daí enquanto estava ali, estava empurrando a Sim. Responsa. responsa de ter que ser Eu mãe me e tal. formei depois em contábeis e dali Quantas que formações você tem, a gente não... eu sou formada em matemática, foi minha primeira formação na Unicinos, depois ciências contábeis na Fevale e mestrado em contabilidade e finanças pela Unicinos. E aí eu me formei em contábeis e dali 15 dias eu já estava fazendo mestrado. E assim, esse período, né, José viu, eu precisava me Sim, ocupar, tinha eu que precisava, tá. e eu sou uma pessoa que tem que estar sempre... Não, eu precisava realmente, eu gosto de estudar, quem me conhece sabe. Então foi assim, quando eu terminei o mestrado, eu nunca esqueço, faz poucos anos, não faz muito, mas eu fui na minha médica e ela disse, ó, Tatiana, é a hora agora, né? E aí eu saí de lá assim, meu Deus. O que Ela eu vou disse, fazer doutorado? Doutorado, como é que faz? Sim, né? Eu só, Ah, o José sim, sabe que eu só não fiz o doutorado porque eu realmente estava muito cansada, né? Era a Muito, fuga, né? foi a fuga. Eu pensei, poxa, agora a gente vai ter que conversar. E daí foi dali que a gente Eu começou a acredito amadurecer que muito o mais. pior era a conversa, né, Tati? Sim. Tinha, a conversa era dura. A gente não conversou tanto, acho que foi pontos, É. assim, né? E era um ponto e um silêncio, né? Nossa. E, tipo, se... Eu acho que o ponto final, né, José, foi um dia que a gente estava almoçando. que foi... Eu acho que foi aquilo ali, acho que foi Foi bem Deus assim que nos interessante. mostrou, ó, realmente, agora vocês têm que, né, vamos tomar a decisão logo. Vocês não estão mais com idade para ficar enrolando. Acho que foi assim, né? A gente estava almoçando e aí tinha uma mesa do nosso lado, né, com duas meninas pequenininhas, duas, acho, não lembro se eram gêmeas, José, acho que pareciam ser assim, de uns 6 aninhos, né, sentadas, e o José sempre foi muito crianceiro, negócio muito de criança, assim, sempre foi muito de brincar com as crianças. Eu gosto de crianças, mas não era tão... Não que eu não gosto de criança, claro, eu brinco, né? Mas ele sempre foi assim, com criança, muitas crianças sempre gostavam muito dele. E aquele dia ele olhou e disse assim, olha que lindas essas meninas. Eu disse, lindas mesmo. Daí, acho que foi tu que comentou, né? A gente podia ter duas assim, né? Nossa, vamos adotar duas meninas? Daí ele disse, eu acho que foi assim. Vê se Vamos adotar duas meninas? Daí, tipo assim, que bom, ele já estava aceitando, ele já está querendo agora, porque eu sempre quis. E ele ainda estava naquele processo de, né? É um processo muito complicado, porque é um processo em que a gente tem que tirar o preconceito. Eu acho que foi o mais difícil, porque né? dentro da gente mora um preconceito. Tem um preconceito instalado ali, e isso é esse processo de adoção é um preconceito muito grande, né? Então, tu tem que tirar o preconceito de dentro para daí tu conseguir enxergar com clareza. Daí eu acho que foi ali para frente que eu consegui que a gente começou daí a falar, começou a falar um pouco mais e eu acho Começou a ficar mais leve. Ficou mais leve. E aí chegou um dia que a gente, né, era pandemia, foi em 2020, né, a gente disse, olha, então vamos botar isso, vamos começar o processo. E aí em 2020, em setembro, a gente, no meio da pandemia, ali tudo parado, a gente iniciou, fomos a Sapiranga, aquele dia foi, né, fomos lá, levando documentação, iniciamos o processo, né. Mas daí a gente... Na Thalita não tinham visto nada. Nada, assim. nada, absolutamente nada. E daí, mas só que foi, porque a gente já estava maduro na ideia, foi uma coisa tão tranquila ir lá no fórum, conversar com a perita... Foi a psicóloga primeiro, psicóloga, Foi a psicóloga. Foi tão... A gente conversou com ela e saiu, foi para casa tranquilíssimo, sabe? Né, acho que foi isso, assim, a gente respeitou, nenhum botou pressão no outro, assim, né, nesse sentido, a gente foi indo. Eu sou da seguinte ideia que tudo ao seu tempo e nada é por acaso, né? Então, quando é para ser, foi, fechou. Interessante isso, sabe por quê? Porque assim, normalmente é muito comum acontecer pessoas que vão lá visitar um lar, né, e veem a realidade e tem um choque emocional muito grande e às vezes se comovem pela comoção, tomam essa atitude de vamos adotar. Isso. Muito interessante, por quê? Porque vocês estavam maduros para conseguir fazer isso. Porque o que acontece? Uma pessoa que ela emocionalmente está instável e tem essa intenção de adotar, ela acaba fazendo o quê? Ela acaba não medindo muito bem, acaba não entendendo, não estando, né,
com uma base preparada para isso. Com Isso certeza. se torna ruim para ela, e especialmente para Muito. as crianças, né? Com certeza. Eu acho que, né, José, a gente olhando, onde a gente conversou e olhando, assim, todo esse nosso processo de se preparar, de saber qual realmente é agora, esperar, sabe, um respeitar o outro, eu acho que isso fez com que agora tudo fosse muito mais tranquilo, Simples, muito né, mais simples. simples, a gente não teve, assim, nada de... Acho que a adaptação, a gente brinca que se adaptou, mas muito mais na rotina em si, Uhum. assim, sabe? Porque hoje a gente já tinha certeza do que a Sim. gente Nossa, queria, isso assim, É. né? A gente já E a estava... gente tem que deixar bem claro, né, que a gente não fez caridade, né? Bom, Não, Sim. isso foi uma das coisas que a gente É. conversou ontem, assim, que às vezes me incomoda um pouco, tá? Eu acho que pode ser, às vezes um pouco duro, às vezes, para as pessoas escutarem isso, mas eu acho que é importante, sabe? Eu acho que nesse sentido também as pessoas vão amadurecendo e tirando um pouco do preconceito, né? uhum, Porque quando a gente pensou em adotar, eu e o José, nós optamos por adotar. Eu poderia ter engravidado de novo, eu não, a gente não quis mais, né? A gente não quis, a gente quis adotar, a gente entendeu que para nós, né, era o que a gente queria. E a uhum. gente quis ter filho, a gente, né, nós queríamos ter filhos, Sim. né, 2 filhas, que foi o que a gente optou. Então, de forma alguma a gente pensou que a gente estava fazendo caridade. Nossa, muito De importante. forma alguma, assim, a gente sabe que, claro que é legal, é bonito, assim, as pessoas me dizem, ai, como é legal, como é bonito, mas assim, para nós não é isso, nunca foi isso, sabe? Quando as pessoas dizem isso, para mim parece um pouco vazio, e aí eu digo assim, não foi isso, a gente queria ter 2 filhas, elas, Uhum. né, para nós não tem essa ligação de querer fazer uma boa Uhum. ação, Sim. sabe? Uma caridade, enfim. Sim. Não, a gente só queria ter, né, 2 filhas. Outra coisa que acontece também é o pessoal dizer, mas vocês escolheram 2 meninas, vocês escreveram lá, falaram, Uhum. isso não soa como quando você quando a mulher engravida, ela não Uhum. sabe o que vai ter. Se é o menino, então, não, a gente ofereceu, nós nos oferecemos para ter 2 meninas, Uhum. porque a adoção, ela não é a pessoa não vai para uma fila de adoção. O Uhum. pessoal tem esse que, eu Uhum. tô na fila faz tantos anos, tu não tá na fila. Não, Ah, tanto que a gente ficou tu, 2 tu meses só. tu te dispôs, né, Uhum. a ter a oferecer teu amor, tua casa Uhum. para 2 crianças, 2 meninas. Porque tem um trabalho muito grande Uhum. que o pessoal faz para achar lar para essas crianças. Uhum. Então, é que nem a assistente social falou, que eles não estão procurando pai para as crianças, né? Eles Uhum. estão procurando eles não estão procurando filho para Os nós. pais, Boa. é o contrário, Não é né? isso, não estão procurando filho para os pais. Eles estão procurando pais para as crianças. Então, tinha lá no cadastro que nós queria 2 meninas. A hora Nós que queríamos apareceu, até 2 meninas, né? apareceu, quando tinha 2 meninas, eles já Entraram em em contato contato. conosco, né? Que Então, legal. Tanto que a espera nossa, né? E assim, eu acho que uma das coisas que a gente também discutiu muito, eu acho que foi muito importante, sabe? Que muitos. O José participou das reuniões depois, assim, eu não pude porque eu estava dando aula aquelas Sim. noites, né? Que foi no ano passado ainda. O José que participou das reuniões com os outros pais que estavam, e Uhum. ele chegava em casa e ele me contava um pouco apavorado das Sim. ideias que as pessoas têm. Né? Então, acho que isso tem que estar muito claro quando nós decidimos, sim, agora vamos entrar no processo. O que foi a primeira coisa? A gente, né, foi pensar, olha, acho que quem são também as crianças que não são adotadas, assim, de idade, nesse Sim. sentido de idade só, né? Então a gente já pensou, poxa, vamos colocar lá então que a gente vai querer adotar acima de 4 anos, Uhum. Que é o né? mais Que difícil. até 4 anos é o que a maioria, 70% das pessoas procuram até 4 anos. Então a gente já colocou lá que a gente queria adotar acima de 4 anos. Né? A gente tinha clareza e assim, eu brinco, a gente também tem que ter essa clareza, tem que ser, né, buscar informação, porque Uhum. quando o José foi nos encontros lá, que os pais estavam esperando há anos, né, José? Ele estava quase 12 anos. 12 anos, eles queriam adotar só bebê, Sim. e aí eu disse pro José, poxa, as pessoas têm que ter essa clareza também, que quando tu quer ser Já um pai, tinha, uma mãe já tinha adotiva, passado, tu tem que buscar
entender essa realidade Entender também, as né? crianças, né? Já tinha passado 12 anos da vida da pessoa, né? Tipo, quando ela se inscreveu, aquele bebê já estava com 12 anos, Uhum. né? Sim, Até mesmo a condição física da pessoa já Uhum. tinha mudado, né? exatamente. Porque É tu verdade. É muito tempo de espera, né? É. e então o pessoal não entende muito bem a adoção, Sim, né? Como é que exato. funciona, E né? existe Eles... muito, e o que tu trouxe é fundamental, né? Existe preconceito. Com Preconceito certeza. é Preconceito muito está forte. enraizado Tá na nossa enraizado. cultura. E eu te Por digo, que né, que Felipe? querem, a pessoa mãe quer beber? Porque quer criar do meu É. jeito, Uhum. né? É uma A gente coisa escutou muito... muito isso, né, José? A gente escutou muito isso. Ah, Sim. mas vocês vão adotar bebê, né? E o Que José daí só se cria, olhava. que daí cria do jeito de Uhum. vocês. Não existe Vocês jeito, já... né, gente? Eu Jeito acho da que pessoa, né? essa frase que tu trouxe para mim assim é fundamental, né? Não é achar filhos para aqueles que querem ser pais, né? É Isso, achar pais para E crianças que precisam de pais, isso né? aí. exatamente. Isso é um ponto fundamental, né? É A o, gente é o, não é sobre mim, é é sobre Não, sobre eles. oferecer. é, Isso é muito a legal. gente está aberto, né, Felipe? É. A gente tem que estar aberto para isso, tem que ter essa clareza, eu acho, e a Uhum. serenidade de saber que vai ter que entender como é que funciona esse processo. Não Uhum. é, Sim, né, tu querer o que tu quer só, sim. É um né? bebê claro, de olho azul e cabelo. Que coisa, né? Não, E, não é um. e existe um misto assim de medo, Sim, né, com, não sei como é que eu posso dizer, é um misto assim de medo, né, do que vai vir, com um pouco de cultura, de racional, assim, né, Se. sim, fazer do meu jeito, mas não é assim, uma coisa que nós ouvimos, nós conversamos aqui com outro casal que falou sobre esse assunto, eles trouxeram algo que para mim foi é, chave, assim, é que eles disse que não era só a criança que precisava de um pai, era eles que precisavam de um filho, Sim, né, foi o então é um nosso misto caso, de a gente necessidades, né, precisava dos filhos, É. mas eu acho que a gente precisava, né? Eu acho que é por isso que esse amadurecimento Uhum, a gente precisava também uhum, dos filhos, para a gente também, né? uhum. Eu consegui evoluir mais como seres Sim, humanos, Sim, né? Eu verdade. sempre penso é assim, isso né? A aí. gente precisava dos filhos para isso, porque para tu cria novos objetivos, né? Tu Uhum. muda totalmente o que tu Muda pensava, totalmente. tu tem que pensar por eles agora, né? Sei, É muito gostoso tu viver isso, que né? legal. Isso também é empreender, né, gente? com certeza. Isso é um empreendimento. Isso faz Talvez parte, seja o né? principal dos empreendimentos, Isso é a né? nossa maior aquisição, né? Isso aí. É os nossos maiores bens agora, Nossa, né? isso é muito lindo. Nós falamos, quando eu falei para mim, né? Empreendendo em família, né? É, É mais do que estar em família abrindo um sim. negócio, é empreender em uma família Daí, que aí tu cresce. perceber em um ano a evolução dela, sabe? Uhum. Porque É, quando a gente viu, a gente tem a foto, né, do dia que a gente foi conhecer elas, assim, às vezes eu digo, e a gente é muito aberto, assim, com elas, né, brinca, enfim. Esse dia eu disse, meu Deus, a Jamie disse, olha, mãe, a gente tá fazendo um ano, eu disse, vamos olhar aquela tua foto da filha lá da antiga, só para nós comparar. E elas riem junto, que assim, né, porque a divertido. gente, olha só como tu era miudinha, eu brinco com Aham. elas, já estão as meninas grandes, né, não, a gente não Compara, né? consegue nem E, comparar mais, e assim, foi assim, né? tranquilo, para elas, assim, o que que vocês veem, assim, elas foram bem aceitas, como é que foi a escola, como é que foi isso, assim? Para Foi elas, difícil? para elas foi bem tranquilas. É, Até a gente, depois de que elas já estavam conosco um tempo, daí a gente, agora a gente precisa de, Buscar uma de buscar ajuda, uma ajuda. Não era uma ajuda, era levar ter elas certeza, para né, que tava alguém que tudo bem. conversasse para ver se uhum, elas estavam tudo bem, né? Que daí elas foram, né, a gente colocou elas na psicóloga, né? Para a uhum, psicóloga muito conversar, para ver o importante. que que elas iam relatar. Foi Foi muito. excelente, né? Então, Que bacana. Elas foram, assim, né? Foi todo. A gente também pensou em tudo isso, né? Duas crianças que estavam, né, num abrigo, e tem toda uhum, uma outra convivência na uhum, escola. A gente sabe do preconceito até na escola, né? uhum, Então, quando elas vieram, elas foram muito bem acolhidas na escola, elas tudo me ouviram. Diretoras, professores, eu dei aula há 12 anos ali, olha né? só. Então, todo mundo me conhece. Enfim, elas foram tão bem recebidas ali, né? Que elas se sentiram Que coisa acolhidas, boa. né? O dia que a gente foi ali, eu fui com elas, a diretora mostrou a escola, né? A Rosa, Aham. querida nossa amiga há anos, então elas se sentiram tão acolhidas e o meu maior medo era esse, né? Assim, ai, como é que elas vão se sentir na escola? Porque elas estão lá, né, deixando tudo. Era um ano e pouco que elas já estavam na outra escola também, né? Uhum, Mas ali elas se sentiram
iam muito bem. Assim, a gente nunca, né, José, esse um ano nunca teve um dia, elas nunca faltaram assim um dia por não querer ir na aula, sabe? Nós temos que dizer, não, tu vai na aula. Não, elas nunca tiveram isso. Elas sempre adoraram ir na escola, Sim. elas, né, foram se adaptando ao estudo, a gente foi. Uhum. Eu até, assim, no começo eu disse para José, meu Deus, elas estão muito bem para duas crianças que passaram a pandemia. A Kimberly passou a pandemia, a alfabetização dela foi na pandemia. Então, e ela já sabia ler. E assim, em 2 meses ela começou a ler quando ela veio. Em 2 meses ela já estava lendo bem. Nossa, E eu dizia que para você, legal. meu Deus, em 2 meses ela já está lendo, Que lindo, né? sabe? Super, assim, já bem Sim. para a série dela, Sim, né? uma coisa. Desculpa, Pode pode. falar. Não. Uma coisa que eu acho interessante que você trouxe aqui, né? Que a grande maioria das pessoas quer o quê? Menos de 4 anos, quer um bebê e tal. Mas aqui tem, se a gente for entender o caso de vocês, tá? Vocês falaram que vocês estavam maduros para recebê-las. Com E, de certa certeza. forma, elas também estavam maduras para serem recebidas, Com certeza. né? Com Às vezes certeza. isso também talvez seja uma forma de quebrar um pouco isso. Por quê? Porque elas já passaram por um processo de... Eu já entendo. Sim. E isso facilita muito, né? Eu acho que tudo isso, além de serem bem recebidas, a gente, desde que elas, né, vieram, a gente mostrava fotos de toda a família. Tu perguntou da família, se elas Sim. foram bem acolhidas. A gente mostrava foto da família, do vô e da avó. Depois elas, né, começaram a conversar por telefone com o vô e a avó. Então, assim, dos tios, dos primos. Que lindo isso. Tanto que, né, depois passou assim que a gente começou a levar elas na psicóloga 6 meses depois, para ver se estava tudo bem. E aí a psicóloga disse, Tati, daqui vou atender elas umas 4 ou 5 vezes, aí eu te chamo pra gente conversar. E aí aquele dia, assim, foi muito, e o Judá não pôde ir junto aquele dia, mas eu comentei com ele, que a psicóloga disse assim, olha, vou começar te falando uma coisa, se tu não tivesse me falado que essas meninas não eram tuas biológicas, eu não saberia. Nossa. E Uau. aquele dia, assim, ó, eu pensei, pá, então a gente tá fazendo um bom trabalho, né? Tá fazendo tudo certo. Papel cumprido. Porque, assim, a gente tinha muita, né? Será que a gente tá fazendo? Porque eu sempre fui, assim, mais... Eu sempre fui a mais... Um pouco mais rigorosa. E eu disse pra psicóloga, às vezes eu acho que daqui a pouco eu tô cobrando demais. Eu tô sendo muito firme com elas. Eu nunca tratei elas como coitadinhas. Como, não, Porque elas elas não né? são. Elas têm, né, tudo que elas precisam, tudo que, né, o amor, a gente sempre deu muita atenção, enfim. E aí, quando ela me falou isso, eu disse pra José, eu acho que elas estão bem. Tanto que a Tranquilo. Kimberly, em 5 sessões, ela ganhou alta. Mais nova, Ela né? ganhou. Isso é A muito mais legal. novinha já tava Já com alta tava de logo. alta, né? Que Foi coisa só, boa. foi só pra ela ver se ela tava, né? Tava Só pra tudo bem, segurança. assim, Eu só né? tem uma coisa gritando dentro de mim, assim, elas são filhas de vocês, elas foram geradas para vocês, sabe? Isso a Não gente tem- entendeu, né? Mas eu digo, Tu comentando, Tati, dela aprender a ler tão rápido, sim. né? É igual. Tu é muito aplicado nos estudos, tu sabe? É igual. Tu descrevendo, eu pensei, meu Deus, é deles, Nossa, é essas dela. não tiram mais. São as E formas que eu Deus peguei faz, uma, né? a gente brincou que eu peguei uma foto, a Kimberly tem o cabelo assim, bem mais revolto, né? Ela disse, ai mãe, será que eu vou ter o cabelo que nem o teu? Eu disse, filha, deixa a mãe achar uma foto. Aí achei uma foto que eu tinha tirado lá na minha mãe, de uma foto que a minha mãe tinha. Mostrei pra ela, né? Eu e ela com o cabelo igual, assim, e ela se identificou na hora, né? E E pra, ela disse, ai mãe, então eu vou ter o cabelo cacheado, né? Eu digo, vai, filha. e pra elas encontrar essa É, a referência, elas referência precisavam, né? é muito bom, né? Que daí elas têm. A Sim. Jamie, como tem um cabelo bem liso, né? A gente sempre diz, não, filha, tu é muito parecido com a tia Dé. Então, a primeira coisa, a gente buscou a Nossa, que referência lindo pra isso, ela, né? né? Minha Isso irmã muito... é a Teu cabelo referência, liso, a tia é muito Dé, legal. e eu, tá, tu é parecido com a mãe, né? Então, elas Referência. precisavam dessa referência, né? E Que bacana. para vocês terem uma ideia assim, da segurança e do nível de conversa, às vezes já surgiu lá a pequena, que é mais Que é mais ganhada. parecido comigo, Daí ela né? disse, o pai, a Jennifer, A Jamie. a Jamie é adotada, né? Ela Ela brincou, é adotada. Ela não parece com nós nem um pouco, né? É uma Eles fazem figura. bullying com a Jamie. O pai, a Jamie é adotada, A né? Eu digo, Jamie não sei. Muito legal, gente. Cara, isso é demais, sim. Daí eu disse, olha, essa conversa a gente vai Vai ter ter, quando o Zé vocês brinca com crescerem, tá? Daí a gente Quando- a gente vai precisa, contar. a gente precisa ter uma conversa, mas é quando vocês crescerem, daí a gente conta. Ela vai dar, né? A gente vai Nossa. revelar pra Vai elas quando revelar elas crescerem. Que elas são Querida demais. Que lindo isso, gente. Nossa. Que lindo demais. Isso é muito precioso. Gente, nós queremos
Como passa rápido esse tempo, né? Passa isso. Demais. Boa. A gente quer deixar aqui um espaço, primeiramente agradecer, né, desde já, mas assim, deixar um espaço para vocês, né, trazerem um recado final, um convite, trazer aquilo que está aí no coração de vocês para aqueles que nos ouvem, né, vocês fiquem à vontade, vocês têm aí a liberdade, né, para os nossos milhares de ouvintes, tá? Amém. Podem olhar ali para Amém. aquela câmera ali e deixem o seu convite. Eu acho que tu só me perguntou uma coisa que eu não respondi, que era com relação aos cursos e coisas que a Aham. gente faz, né? Sim, Eu acho sim. que falou e eu acabei não respondendo, né? Eu acho que depois de toda a reestruturação que a gente fez no escritório, era um grande sonho meu Uhum. poder trabalhar nessa área de finanças, sabe? Trabalhar não, educar, buscar, trazer conhecimento para as pessoas, para ajudar as pessoas que eu vejo que, né, a gente fala muito na estrutura da família, na base, e eu acho que para nós, para mim e para o José, isso sempre foi muito claro e muito bom ter essa base financeira, assim, de ter essa troca, eu e ele, né? Então, eu acho que os cursos vieram muito nessa direção, da gente também trazer um pouco do que é importante, né? Ter essa base financeira, organizar, se estruturar, a base da família também é isso, né? Então, os cursos vieram nesse sentido. Que legal. E eu acho que o recado que a gente pode deixar, que eu posso deixar, é isso. Eu acho que as pessoas pensem na família como a gente tem que estar sempre buscando, eu acho, evoluir, sabe? Eu Sim. acho que foi sempre o que eu pedi assim a Deus, que eu pudesse ser cada vez uma pessoa melhor e podendo ajudar cada vez mais pessoas, podendo evoluir como pessoa, né? Trazendo conhecimento, que é o que eu amo, né? Que eu gosto muito. Então, trazendo conhecimento, buscando aprender cada vez mais. Então, eu acho que seria isso, né? Eu acho que o amor e Deus é acima de tudo. Então, eu acho que o grande segredo é a gente acreditar, né, no amor que Deus está o tempo todo com a gente, né, nos vendo. Muito E o bem. transbordar, né? Colocar para Com fora aquilo que já está certeza. aí, né? Zezito, Agradecer vocês pelo convite e convidar o pessoal que quiser conhecer a floricultura, passar no Espaço das Flores. É um lugar bem bom para se estar, mesmo que não queira comprar nada, só olhar, passear. Estejam Tomar um todos chimarrão. convidados a tomar um chimarrão, levar a família para tomar um chimarrão enquanto caminha por lá olhando as flores. E é lindo Estão demais. convidados. É lindo, hein? O lugar é lindo, a Sim. gente. Eu não agradeci muito, obrigada pelo convite. A gente Imagina. ficou muito honrado de estar aqui, feliz por poder compartilhar um pouquinho, né, Poder colocar para fora um pouco dessa. Que da bacana. nossa história aí. Que bom. A gente às vezes ouve tantas pessoas, né, que falam tanta coisa, né? Mas tem pessoas com exemplos e com tanto para nos ensinar tão perto, né? Então a gente poder ouvir quem está aqui perto, quem vive e passa por situações e já passou, né? E pode nos ensinar. Com certeza. Acho que E a isso gente solidifica. tá sempre aí, né, aberto, quem tiver, né, quiser conversar, enfim, sobre também. Que E isso a bacana. gente está disposto bom. também, Quem né? quiser conversar sobre finanças contigo, quem quiser Sobre finanças, É, sobre filhos, né? quiser conversar sobre adoção, como é um gesto bonito, como é gratificante a gente poder Sim. a gente tá Viver, né, isso. viver isso é muito gratificante, gente. Sim. Mesmo quem tem filho biológico, se tiver interesse e Se condição tiver, é muito gratificante tu poder Que legal. ter uma. E queres agradecer Vou os agradecer, né, gente? Muito obrigada pelo tempo de vocês. Foi uma honra compartilhar essa mesa com vocês. A gente aprendeu mais um pouquinho, né? A Tati também já foi minha prof de finanças, né? É. Fiz um curso com ela. A gente tá sempre lá na floricultura. Na floricultura a gente tá sempre, viu? A gente tá sempre lá, tem um laguinho lá, pessoal, é muito legal. As crianças gostam muito. Então, foi uma honra ter vocês aqui. Obrigado pela disponibilidade de vocês. A gente sabe que foi difícil para vocês conseguirem separar esse tempo, né? Porque o dia é corrido, né? Tem muitos afazeres, prof, contadora, financeira, Mãe. empreendedor, mãe, pai, né? É muita coisa, filho, né? Enfim, mas a gente ficou muito feliz. Eu tenho certeza que vai transbordar na vida de muitas pessoas e muitas pessoas vão entender um pouquinho melhor algumas coisas que a gente debateu aqui, né? Também quero agradecer a disponibilidade de vocês que nos acompanharam até agora. Gente, se vocês ficaram com alguma dúvida,
assistam de novo, se quiserem nos procurem, podem procurar a Tati, o Zé, o Fê ou eu, a gente está disponível para auxiliar vocês no que vocês precisarem, tá bom? E Nosso muito obrigado, primeiramente, José e a Tati, por esse tempo precioso. A gente Né? agradece. Agradecemos toda a transparência de vocês. Sabemos que isso certamente vai não só nos ajudar, mas ajudar muitas pessoas que conseguem, certeza. de alguma forma, se identificar e ter como exemplo de que é possível, sim, empreender em família. Certeza. Nosso agradecimento a você que nos ouve, nosso agradecimento pelo tempo. Queremos também pedir para que você compartilhe esse podcast aí com mais pessoas, para que a gente possa, né, semear. Nós sempre falamos aqui que o semear é uma semeadura, são sementes que são lançadas. A gente fala que nós queremos aqui trazer uma luz sobre o que é ser saudável, né? Porque a gente tem que entender que não é só eu não estar doente, mas eu ter uma família saudável, eu ter um relacionamento, um casamento saudável, isso tudo faz com que a gente tenha uma saúde verdadeira. Então, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição de estar com a gente aí. Mais uma vez, que você tenha uma extração do que foi liberado aqui, que possa, de alguma forma, ajudar essas famílias aí a serem mais empreendedoras naquilo que vale a pena, né? Em família. Bora, Mi! Isso aí, Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.